noite. É com grande alegria que retomamos o nosso estudo do Livro dos Espíritos e nossa reunião de domingo, que para nós é uma grande festa, porque cada amigo, cada pessoa que a gente revê é uma beleza, uma alegria, né? Uma festa. A vida é uma grande festa. Estar vivo precisa ser uma grande festa. Preciso ter alegria de viver, coragem, esperança, bom ânimo. É preciso ter um olhar doce, bonito sobre a vida. Porque as coisas não são fáceis, são difíceis. Se nós não tivermos essa predisposição de fazer da vida uma grande festa, um grande encontro, uma grande alegria, uma grande luz, uma grande felicidade, um grande milagre, não no sentido do milagre da violação, da derrogação das leis naturais, mas o milagre da alegria, vai tudo ficando mais difícil, mais pesado, mais arrastado. Então, a nossa reunião aqui aos domingos é esse momento da grande festa, da alegria de viver, da esperança de que se nós estamos reunidos para coisas boas, para falar do bem, da luz, da justiça, do amor, da caridade, todos podem fazê-lo. Seja numa igreja católica, seja num clube de serviços, seja numa ONG, numa igreja protestante, num templo de qualquer religião, num trabalho de natureza fraterna, altruísta, isso é uma possibilidade sempre presente para o homem. Então, que os nossos encontros, enquanto eles acontecerem, que seja sempre uma grande festa e que a vida seja uma grande festa. Para nós, especialmente espíritas, isso é mais tranquilo, porque a crença na imortalidade da alma e a convicção de que o bem é o caminho para uma vida plena, faz inclusive com que os momentos difíceis não se tornem momentos de desgraça, de tragédia, de desespero. Pelo contrário, se tornam momentos de aprendizado, momentos de encontro. Nós precisamos prestar atenção nos velórios de espíritas, não é? O velório do espírita não cabe desespero, drama, inconformismo, inaceitação. Não, pelo contrário, é um momento de despedida sempre de alguém que vai para uma dimensão definitiva, verdadeira, iluminada da vida. E, inclusive, a partir da leitura espírita de nossa experiência humana, tudo fica muito diferente, porque, por exemplo, aquele filho que às vezes nós devolvemos para o mundo espiritual, nessa encarnação é nosso filho. Mas, na verdade, do ponto de vista espiritual, ele é apenas um espírito amigo, que em outras circunstâncias, tanto do passado quanto do futuro, poderá ser nosso irmão, nosso pai, nosso amigo, nosso companheiro, nosso marido, nossa mulher, nosso sobrinho, nosso neto, porque essas posições, esses lugares no estatuto da condição humana, eles são temporários, eles não são definitivos. A nossa afinidade não se dá pelos laços da consanguinidade. Esse que hoje é nosso companheiro, nosso marido, numa outra encarnação pode ter sido pai, na outra pode ter sido nosso assassino, na outra pode ter sido nosso irmão, na outra pode... né? Então, o que é que fica para a eternidade? Qual é a grande construção para a eternidade? É a construção do amor, do bem-querer, da afinidade, da congruência de sentidos.
da grande irmanação entre seres, independente da condição que ocupem numa encarnação ou em outra. De qualquer maneira, a vida é muito curta, nós não sabemos quando poderemos nos reencontrar todos numa assembleia como essa. Pode ser que qualquer um de nós, a qualquer momento, não esteja mais aqui, e, portanto, o mais importante da nossa vida é este momento agora, porque é aqui que nós estamos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco hoje às 9h da noite, aquilo que aconteceu às 6h da tarde já está morto, não existe mais, já passou, e, portanto, o momento mais importante da nossa existência é exatamente este, aqui, agora, todos juntos, e nós podemos fazer disso um tédio, ou podemos fazer disso uma grande festa existencial. Eu gosto dessa expressão, da festa. Não é minha, quem fala disso é um pensador alemão chamado Martin Heidegger. Ele fala da festa como sentido pleno da existência, do encontro do ser com o tempo na existência, celebrando a grande festa da vida. Nós queremos falar hoje da última questão desse item. Esse item que tratou especialmente do escritor, do jornalista, do artista, daquele que realiza obras de linguagem e comunicação no mundo. Então nós vimos aqui, por exemplo, e eu já houvera falado disso, vou retomar, de uma certa diferença entre o que os espíritos nos colocam e aquilo que Chico Xavier respondeu numa entrevista. O Chico uma vez disse assim, olha, se você não consegue colocar em prática tudo que você fala, ou que você escreve, ou que você propaga, ou que você divulga, continue fazendo, porque você está plantando feijão para que outros comam. É a metáfora que ele usa. Um dia você será capaz de comer do próprio feijão que você planta. Porque se nós nos deixarmos paralisar por causa das nossas deficiências, sejam elas de que natureza forem, nós seremos aquilo que o Emmanuel chama de imperfeitos e inúteis. Porque ainda que nós tenhamos consciência das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das nossas carências, das nossas ignorâncias, o poeta Manuel de Barros tem um livro, o livro das ignorâncias, e nós temos várias ignorâncias. Nós temos duas opções: nos paralisar nas nossas dificuldades ou fazer alguma coisa apesar das nossas dificuldades, mercê das nossas dificuldades. Então, o Emmanuel vai dizer, é quase um mote, é quase um estímulo, é quase uma meta: imperfeitos, mas úteis. Uma vez, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma pessoa no centro espírita que trabalhava demais aqui. Quase todo dia, manhã, tarde e noite, era uma mão na roda. E aí uma pessoa me procurou aqui, na época eu era presidente aqui do centro, e falou, olha, é o seguinte, fulano que trabalha aí, é assim, é assado, não vale nada, e faz isso, e faz aquilo, papapá. Eu ouvi tudo. Falei, olha, e não é possível que ele trabalhe aí com vocês. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não sei de nada disso, eu só sei que aqui dentro ele tem uma mão na roda. Eu afasto ele se a senhora vier fazer tudo que ele faz aqui. A senhora vem no lugar dele, e aí eu peço para ele sair, porque esse ser humano não presta, ele é tão ruim assim. E aí ela voltou e não se tocou mais no assunto, enfim. E é isso. Enquanto a gente está perdendo tempo falando mal da vida alheia, pode ser que esse de quem nós estejamos falando mal esteja fazendo alguma coisa mais útil que nós. Por exemplo, vocês já viram aquele povo que gosta de dar palpite? Vocês já viram ou não? Vocês já viram como o mundo é cheio de gênios que têm ideias maravilhosas para resolver N problemas?
É impressionante. Lá na casa do vovô, às vezes a gente recebe. Por que vocês não fazem isso, 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 isso e isso? Aí a gente fala assim, nós achamos a ideia muito boa. Quando você começa, a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. É assim. Não é verdade? É curioso isso. As pessoas têm palpite, inclusive, sobre a nossa vida. Nós sempre temos verdades maravilhosas sobre a vida alheia, sobre o que o outro deveria fazer com a vida dele. Por isso que o Noel Rosa tem um sambinha antigo que diz assim, palpite, palpite, nasceu no crânio de quem teve meningite. Palpite, palpite, nasceu no crânio de quem teve meningite. E aí ele vai falando sobre a inadequação de quem é palpiteiro, né? Né? Às vezes a gente está fazendo um serviço, a pessoa está só do lado de braço cruzado, dando opinião sobre como a gente está fazendo. Me lembrou até uma historinha do Rolando Boldrin, muito interessante, que ele conta que ele ia pescar com o pai dele, aqui no Rio Pardo, perto de São Joaquim, não sei se era o Mogi ou o Pardo, e disse que uma vez ele estava há 3 horas pescando, e disse que tinha um menininho de cócoras olhando assim de longe. Eu contei já essa história aqui. Tinha um menininho assim, de cócoras, olhando ele e o pai pescarem. E aí, depois de umas 3, 4 horas, está lá o menininho, pescaram mais 1 hora, deu 4 horas e meia, está lá o menino quieto de cócoras, na mesma posição, olhando ele e o pai pescando. Aí disse que o pai dele falou, menino, você está aí parado de cócoras, você não gosta de pescar? Vem aqui, pesca um pouquinho. Ele falou, não tem paciência. Tem gente que é assim, né? Fica olhando, mas se você pedir para vir ajudar, não tem muita paciência para fazer, não. Né? Então, muito ajuda quem não dá palpite e não atrapalha, né? Na vida de modo geral. Então, o que o Chico fala é isso. Imperfeitos, mais úteis. Eu queria trabalhar no passe, mas eu sou uma pessoa assim, assim, ainda tenho pensamentos assim. Tem problema. Faz um curso de passe, vê como é que funciona, porque se a gente for esperar gente perfeita para dar passe, vai ser só coletivo o passe. Porque ninguém tem, assim, de verdade, ninguém é santo para dar passe em ninguém. Se a gente for esperar santidade para o centro funcionar, o centro vai fechar as portas. Não tem. Mas então quer dizer que tudo bem, a gente se acomoda nas nossas imperfeições? Não, não é isso. Mas está lá no Evangelho. O espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para se transformar moralmente. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira se esforçando muito e ainda assim não consegue. Mas que bom que a gente já conseguiu se esforçar. Que bom que a gente já pensou em mudar aquilo que a gente sabe que não é legal, que não é bom, não é, que é difícil, que é aprisionante, que é reducionista. Toda vontade, todo desejo de mudança já é o primeiro passo. Eu gosto muito dessa palavrinha, desejo. A palavra desejo vem de desidério. Sidério quer dizer o espaço das estrelas. Aliás, antigamente tinha esse nome. Era comum um homem chamar Desidério. Vocês já ouviram? Nome bacana, você pode pôr no seu bebê. Já imaginou você amamentando Desidério? Que coisa estranha. Mas antigamente era comum. O sujeito chama Desidério. O que é o Desidério? É aquele que está em direção às estrelas, sidério. Então, o que é desejo? A gente alcança as estrelas? Não. O que é o desejo? É essa ideia de estar sempre em busca de algo que a gente não alcança. Por isso que quando a gente concretiza o desejo, ele deixa de ser desejo, ele foi satisfeito. Certo? Foi satisfeito. Então já não é mais desejo. Quando a gente tem o desejo de chegar em algum lugar melhor do que esse que a gente está, isso já é muito bom. Já os espíritos dizem aqui que o sujeito que escreve uma coisa boa e ele próprio não faz o que ele escreveu, ele é mais responsável, ele é mais culpado. É isso que os espíritos dizem.
Então a responsabilidade é maior. E por isso que eu gosto muito do Chico, porque o Chico é uma grande mãe, né? Ele doura a pílula para não ficar tão difícil prosseguir. Ele vai falar, não, continue fazendo bem, trabalhe um pouco mais. Trabalhe um pouco mais. O Jerônimo Mendonça, aquele que ia lá no Chico, que tinha aquela paralisia, uma vez se despediu do Chico, falou, Chico, muita paz. O Chico falou, tira o Z, meu filho, o bom é muita pá. Muita pá, quer dizer, muito serviço, muito trabalho. Quanto mais perturbados nós estamos, mais nós temos que nos jogar ao trabalho. O Chico sempre falava, você está se sentindo obsediado, perturbado, desequilibrado, trabalhe até você chegar em casa a ponto de se jogar na cama sem força para nada. Você vai ver que os obsessores não vão aguentar o seu ritmo. Eles vão caçar algum outro aí que está com tempo livre. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até onde o homem deve trabalhar. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, não, no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, até o limite de suas forças. Que interessante. Então vamos trabalhar. E a última questão, e aí a gente encerra esse item, é muito curiosa. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Quer dizer, o sujeito que faz alguma coisa boa, mas reconhece que faz alguma coisa boa. Isso é repreensível? E os Espíritos dizem que não. Que da mesma maneira que é importante quando a gente faz o mal, reconhecer que está fazendo o mal, não tem problema nenhum se eu estou fazendo o bem, eu reconhecer que estou fazendo o bem. Nós temos um pouco de dificuldade em relação a isso? Temos. Por quê? Porque nós guardamos um pouco de ranço cristão católico medieval e brega, daquela coisa da falsa modéstia, daquela humildade meio piegas, assim. Sabe a pessoa que toca muito bem piano, e aí você chega e fala, como você toca bem? Aí a pessoa fala, ai, quem sou eu? Imagina. Ué, se toca bem, fala, né? Você toca muito bem. Se a pessoa sabe, ela fala, eu sei, toco mesmo. E aí a gente acha tão ruim, fala, arrogante. Quer dizer, não tem saída, é um horror. Porque se a pessoa fala, imagina, é porque ela é, né, falso modesto. Se ela reconhece que ela toca bem, ela é arrogante. O bom é ser mudo nessa hora. Você toca bem, você exprime uma coisa que não dá para o outro saber direito o que você quer dizer. Você toca muito bem, dá aquela relinchada, porque aí não se compromete, não é nem modesto, nem... Enfim, é uma dureza. Viver não é fácil, né, gente? Mas é uma festa. É uma festa. A gente vai embora. Né? Como diz o sujeito que cai no campo, né? Segue o jogo. Levanta e segue o jogo. Vamos ver aqui o que os Espíritos dizem. Olha que interessante. Ó. Desde que pode ter consciência do mal, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei, e sobretudo da lei da justiça, do amor e caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Então não é a questão da vaidade, é a questão da consciência. O que é conjunto? Ciência, saber. Saber junto a ou saber junto de. Ter consciência de é saber de alguma coisa. Então ter essa consciência é muito importante. Inclusive, nós temos visto, quem trabalha com educação, por exemplo, é um problema, né? Porque aquela educação medieval que tende a fazer com que o sujeito se sinta
sempre um lixo, para baixo, sempre menos, etc., é um problema. Mas a educação também, que elogia o defeito e o fracasso e a mediocridade, é igualmente problemática. E eu tenho visto muito isso por aí. Vocês podem notar que hoje a coisa mais difícil é alguém ter um filho normal. Todo mundo que tem filho, o filho é sempre super alguma coisa. Nossa, você não viu minha filha dançar. Aí você vai ver, é normal. Estou errado? Aí o pai e a mãe ficam, não, porque você é um máximo, porque você é um gênio. É nada, é normal. Normal a pessoa. Não, esse menino é muito inteligente, você vai ver, é normal. E a pessoa não faz só isso com o filho, não, faz com o cachorro também. Hoje em dia é impressionante. Você fala assim, ai, você precisa de ver a hora que eu chego, como ele late. Ué, lógico. Eu ia achar estranho se ele falasse, bom dia, como vai latir? E a pessoa se ofende quando você fala que o cão dela é normal. É curioso. Eu já tive gente que lançou desafio. Você falou assim, olha, eu te pago um dia de serviço para te provar que o meu cachorro é quase gente. De tanto que ele é inteligente. Nada. Tudo igual. Ah, mas ele me ama. Ué, lógico. Quem que dá ração, leite, faz carinho? Se eu for lá e fizer tudo isso, você acha que ele não vai me amar também? Ah, mas é diferente. Nada, tudo igual. É uma sociedade meio neurótica, é uma humanidade meio esquisita. Meio doidona, assim. Né? A maioria de nós tem filhos que não são nem delinquentes e nem maravilhosos. É tudo gente normal, medíocre, assim, mediana, igual nós mesmos. Ou tem alguém aqui que ganhou o prêmio Nobel de alguma coisa? Ninguém ganhou, está todo mundo mais ou menos aí. A gente faz uma coisinha, outra, bem feitinha, tá, mas é tudo essa média mesmo. Mas a gente tem aquela coisa de querer que os filhos sejam isso, sejam aquilo, é tudo normal. E se for normal, bem, e não der trabalho, levanta a mão, glória a Deus, Senhor. Porque não está fácil também. Se for normal em todos os sentidos, pagar as continhas, estudar, não dá trabalho. O bom é filho que trabalha, porque diz que quem não trabalha, dá trabalho. Vocês já ouviram isso ou não? Não importa, não precisa fazer pós em Harvard, falar 5. Não. Se tiver um trabalhinho, honesto, digno, pagar as contas, não amolar, está maravilhoso. Beleza. Ser gente boa, que presta, é uma vitória, já valeu a pena, está tudo certo. Tá bom? Então que essa festa da vida inunde o nosso ser. Jesus era um sujeito festeiro, vocês sabem, né? Vocês podem notar, a gente lê o Evangelho, Jesus está sempre assim, ele começa o apostolado nas bodas de Caná, festa de casamento, uhul. Transforma a água em vinho. Depois você lê mais um pouquinho, estava lá. Estando Jesus ceando na casa de Pedro, quer dizer, comia. Passando a tarde, um lanchinho na casa de Maria e de Marta. Tinha tempo livre o mestre. Um lanchinho, uma coisa. A vida é assim, é uma festa. E já sabendo que no dia seguinte ele ia ser crucificado mesmo, ele já organizou a ceia. A despedida foi o quê? A ceia. Tinha lá pãozinho, peixe. Gostava de um vinho bom. A vida do Cristo era uma festa. E depois que ele foi crucificado e que ele aparecia tangível para as pessoas,
era muito comum ele aparecer em ambientes alegres, festivos. Vocês já ouviram falar da ceia de Emaús? Hã? Jesus aparece para 2 peregrinos em Emaús, que era uma pequena aldeia. E Jesus come com eles. E depois, no meio dessa ceia, ele se revela em toda a sua luz e eles ficam maravilhados. Aquela situação em que Tomé, que é o descrente, eles estavam reunidos fazendo o quê? Uma boquinha. Ninguém é de ferro. Então, a vida é uma grande festa. Já que os problemas chegam, e quando eles nos visitam, eles são difíceis, não vamos perder tempo sofrendo por coisas desnecessárias, por coisiquinha. Vamos fazer da vida uma grande festa. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo. O que que tem? Tem lá uma água fresca, vamos fazer festa com a água fresca. Ah, mas tem refrigerante, vamos fazer com o refrigerante. Tem um vinho, mas não é muito bom, é esse aí que vai mesmo. Não tem caviar, tem salgadinho, vamos com salgadinho. Não tem pão, que beleza o pão. Ah, mas está duro, vamos fazer torrada, olha que beleza. E é assim, a vida tem que ser uma festa. Porque daqui a pouco nós estamos de volta e dizem que lá em cima o bicho pega. Então vamos aproveitar essas férias aqui embaixo, que a gente ainda pode fazer uma festinha, tá bom?